Eu sei que vocês estão amando aprender matemática. Eu sei que vocês estão amando ficar com o Prof. aqui, com esse conteúdo. Mas gente, o que é bom também chega ao fim. E nós estamos quase no fim desse módulo de matemática. Então, gente, vamos lá. O primeiro conteúdo que a gente vai ver aqui é frequência, beleza? Então, a estatística é uma ferramenta matemática muito usada em vários setores da sociedade, porque apresenta informações claras e objetivas, certo? A frequência, quando a gente fala de pesquisas, quando a gente fala de tratamento de dados, ela é o segundo passo que a gente precisa conhecer. Então, com ela, a gente pode dar início à tabulação de dados. Ok? E para isso, a gente vai definir dois tipos de frequência. A frequência absoluta e a frequência relativa. Tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. As pessoas presentes em um evento automobilístico responderam a seguinte pergunta: qual é a marca sua, né, que você prefere no seu carro? Você pudesse escolher qual seria a sua marca de carro preferida. E aí a gente tem aqui uma tabelinha com as respostas. Foram essas as respostas que foram dadas. E aí, olha só. O que a gente fez aqui? Nós organizamos os dados. Por que nós fizemos isso? Essa organização de dados. Nós fizemos isso para que ficasse mais claro a leitura e para que a gente pudesse entender um pouco de frequência absoluta e frequência relativa. Então, aqui onde está a frequência absoluta, a gente colocou os dados com as respostas. Aqui onde está a frequência relativa, a gente colocou as porcentagens. Você que é espertinho, já está começando a entender, né? Já está começando aí a entender um pouquinho do que a gente está falando. Então, vamos ver o que significa esses conceitos individuais? Vamos lá. A frequência absoluta, gente, simboliza quantas vezes cada marca de automóvel foi citada. Então, por exemplo, o total que a gente tem aqui é de 24. Ford, olhando essa tabelinha, o Ford foi falado 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 4. Ok? E aí, a frequência relativa é a porcentagem. Eu vou pegar isso, dividir pelo total e multiplicar por 100. E aí eu acho isso aqui. Vamos ver isso com um pouco mais de calma? Vamos entrar nos conceitos? Vamos lá. Tem aqui uma questão. Em um colégio, é realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos alunos do ensino médio matutino. Foram entrevistados 150 alunos aleatoriamente. E as opções preferenciais dos entrevistados foram organizadas na seguinte tabela de frequências absolutas. 12 alunos falaram que preferem MPB, 24 que preferem rock, 14 que preferem sertanejo, 20 axé, etc. Conforme está explicadinho aí. E aí, a tabela é um exemplo de frequência o quê? Absoluta de uma determinada pesquisa de opinião, pois ela apresenta os estilos musicais e o número de vezes que foram citados. A organização clara e objetiva dos dados da entrevista facilita, gente, a análise e a interpretação. Agora, observe a tabela a seguir, que
mostra uma pesquisa feita no ensino fundamental de uma escola. Note que a frequência absoluta é dada através da quantidade de alunos por idade. Por exemplo, temos 30 alunos que têm 11 anos de idade. Dá uma olhada ali na tabelinha que eu estou falando, para vocês entenderem. Tem duas coluninhas ali, de idade e número de alunos. Os dados quantitativos, eles expressam com exatidão a situação analisada. Dessa forma, a escola fica com os dados o quê? Atualizados. Então, gente, eu faço esse tratamento de dados para que eu tenha clareza, né? Para que eu consiga olhar, para que eu consiga enxergar e ter clareza nos dados. Ok? Então, que a gente vai ter o número de alunos que correspondem a cada idade. Essa daqui, com o número de alunos, é a frequência absoluta. Opa, número de alunos não, mudou. Gente, vocês não estão espertos, né? Frequência relativa. A frequência relativa nos fornece uma melhor visualização, pois os dados percentuais traduzem melhor a situação comparativa de cada caso. Olha aí, a empresa foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos que cada funcionário tem. Aí estão os dados, ó, o número de filhos, frequência absoluta e frequência relativa. A primeira coisa que eu preciso fazer no exercício é separar os dados, tá? Fazer as tabelinhas, colocar minha tabela de frequência absoluta, colocar minha tabela de frequência relativa e colocar ali o total. Ok? Aí, gente, eu tenho aqui que 30 pessoas não tinham nenhum filho, 36 pessoas tinham um único filho, 60 pessoas tinham 2 filhos, 24, 3 filhos, 4 filhos, que é mais difícil, né? Tem que gostar de criança bastante, tinham 10 pessoas. Ok? Aí, qual que é o próximo passo? Eu realizar o total. Então, eu vou somar 30 mais 36 mais 60 mais 24 mais 10, um total de 160, tá bom? Frequência relativa, como que eu acho? É muito fácil. Eu vou pegar o meu valor da frequência absoluta, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, 30 dividido por 160, 0,18,75. Aqui, gente, o número ele está em decimal. Para que esse número saia em porcentagem, eu preciso multiplicar ele por 100. Então, 0,1875 vezes 100, 18,75%. Vou fazer a mesma coisa aqui. 36 dividido por 160, 0,225 vezes 100, 22,5. 60 dividido por 160, 0,375 vezes 100, 37,5. 24 dividido por 160, 0,15 vezes 100, 15%. E 10 dividido por 160, 0,065 vezes 100, 6,25. Como saber se eu acertei a frequência relativa? É simples. A soma aqui da frequência relativa, 18,75 mais 22,5 mais 37,5 mais 15% mais 6,5, tem que me totalizar 100%. Ok? E aí, o resultado final que eu obtive da pesquisa foi 18,75% dos funcionários não possuem filhos, 22,5% possuem um filho, 37,5% 2 filhos, 15% 3 filhos, 6,25% 4 filhos. Vocês percebem como os dados ficam muito mais claros quando eu faço assim? Quando eu organizo os dados, eu consigo analisar melhor.
eu consigo interpretar melhor. E aí, gente, fica fácil, né? Eu conseguir enxergar o que está acontecendo. Fica fácil eu conseguir apresentar esses números para o meu chefe. Fica fácil eu conseguir tomar decisões em cima disso e tudo mais, ok? Então, só recapitulando, a frequência absoluta é o número de vezes de fato acontece o dado, eu preciso ter o total dela. Frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total vezes 100. A soma da frequência relativa tem que dar sempre 100%, ok? Beleza, gente? Então, é isso. Vamos para a nossa próxima aula, onde a gente vai falar de média, moda, mediana, ok? Hoje o conteúdo não tá difícil, fácil. E aí depois vocês também vão ter uma aula de gráfico aí para vocês recapitularem um pouquinho, né? E conseguirem aplicar mesmo os dados que a gente consegue extrair através da estatística. Então, análise gráfica é muito importante, por isso que aí no meio a gente vai ter uma aulinha de revisão de gráfico. Bom para vocês lembrar. Então, vamos para a nossa próxima aula de média, moda e mediana.